Record News Rural. Oferecimento Valtra, 65 anos de Brasil. Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Os produtores de soja norte-americanos estão pedindo ajuda ao governo dos Estados Unidos. Isso porque a tarifa de retaliação imposta pela China está inviabilizando o comércio do grão com o maior mercado comprador. A China está trocando a soja norte-americana pela brasileira. É isso que dizem os produtores do grão nos Estados Unidos em uma carta com um pedido de ajuda enviada ao presidente Donald Trump. A ASA, principal entidade de produtores de soja dos Estados Unidos, diz que a tarifa de retaliação de 20% que a China aplicou na soja do país tornou a produção brasileira muito mais competitiva. A carta diz ainda que a China importa mais de 60% do suprimento mundial de soja, tendo os Estados Unidos como a principal fonte. Mas as tarifas retaliatórias agora tornam a soja norte-americana 20% mais cara do que a sul-americana. O Brasil conseguiria suprir a demanda graças ao aumento significativo da produção desde a guerra comercial anterior com a China. De acordo com a ASA, a China firmou um contrato com o Brasil para atender às necessidades nos próximos meses e evitar a compra de soja dos Estados Unidos. A carta destaca ainda que os produtores de soja estão sob extrema pressão financeira. Os preços continuam caindo e, ao mesmo tempo, nossos produtores estão pagando significativamente mais por insumos e equipamentos. Os produtores de soja dos Estados Unidos não podem sobreviver a uma disputa comercial prolongada com o nosso maior cliente. Parece que nós estamos assistindo hoje um filme repetido. Na primeira guerra comercial entre Estados Unidos e China, ali em 2018, o governo americano impôs tarifas à China que retaliou. O alvo chinês, a produção de alimentos norte-americana. Estudos indicam que os Estados Unidos deixaram de exportar em torno de 27 bilhões de dólares, 70% desse valor relacionado diretamente à venda de soja. O Brasil, que era um competidor com os Estados Unidos para vender a soja à China, ocupou essa lacuna deixada pela venda dos produtores norte-americanos. E a partir de então se tornou não apenas o principal, mas o líder absoluto no comércio de soja com a China. Agora, em 2025, assistimos outra vez a uma história muito similar. As tensões entre Trump e China começam a avançar com a imposição de tarifas americanas a produtos chineses e os chineses retaliam outra vez, elegendo como alvo os produtos da base alimentícia norte-americana. O efeito, os chineses esse ano praticamente interromperam toda a compra de soja dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que se ampliou a demanda de produtos da América do Sul e, em particular, do Brasil. Nos portos brasileiros, o prêmio pago pela soja brasileira já indica um recorde histórico na valorização do produto nacional. Hoje, lideranças produtivas dos Estados Unidos têm reclamado ao governo Trump para exigir, de um lado, que a China amplie a sua compra de produtos norte-americanos. E o governo tem indicado que pediu ao governo chinês que quadruplique a demanda da soja daquele país. Ao mesmo tempo, assistimos de bastidores para ver como essa dinâmica de tensões vai evoluir. Num primeiro instante, o Brasil se beneficia e atinge outra vez um recorde de oferta de soja para a China, valorizando, premiando a produção nacional. A partir daí, no entanto, não sabemos como as relações sino-americanas vão evoluir e de que maneira essas tensões podem acabar reagindo ou gerando respostas que prejudiquem a venda e a produção brasileira ao longo dos próximos anos. O Brasil vai começar a exportar ovinos vivos para a Argélia. A negociação sanitária foi concluída e agora o país pode começar a receber ovelhas e carneiros produzidos aqui no Brasil. A abertura representa oportunidade de negócios, especialmente para exportadores do norte e nordeste do Brasil, já que nessas regiões a ovinocultura tem importância econômica e social,
com a geração de empregos e desenvolvimento regional. A Argélia tem cerca de 46 milhões de habitantes e se tornou um parceiro comercial importante e crescente para o Brasil. No ano passado, as exportações de produtos agropecuários brasileiros para o país africano ultrapassaram 2 bilhões e 200 milhões de dólares. Destaque para bens dos complexos sucro-alcooleiro e da soja, cereais, farinhas e preparações. Em 2021, o total exportado foi de 1,3 bilhão de dólares. E um produtor da região de Prata, no Triângulo Mineiro, transformou a criação de carneiros num negócio rentável. O que começou com uma ideia para vender a carne temperada aos amigos virou um rebanho com mais de 400 animais. Anderson cresceu pisando na terra vermelha da fazenda, que fica em Prata, no Triângulo Mineiro. O que começou como um teste entre amigos virou um negócio que tem aroma de tempero caseiro e sabor de conquista. Hoje o carneiro da fazenda chega à mesa de clientes e amigos como um presente da terra. A gente tinha umas cabecinhas aqui pouco e foi aumentando, e um dia eu estava sem saber o que fazer com o tanto que aumentou. Começamos a bater e vender para os amigos. Fazia um temperado, uns baldinhos e seccionava as carnes. Com a ajuda especializada, hoje o rebanho conta com cerca de 400 animais. A opção foi investir em raças resistentes, rústicas como a Dorper, que são conhecidas por se adaptarem bem ao clima e também pela qualidade da carne. Fui atrás de reprodutores registrados, optei pela raça Dorper. Estou tentando ir apurando, porque é uma raça que agrega uma carcaça muito boa. Na fazenda, uma regra prevalece. As fêmeas são preservadas. São os machos que seguem para venda num processo que respeita o ciclo natural e prioriza o bem-estar de cada animal. E ainda que a carne ovina não seja a proteína mais popular do Brasil, segundo dados da Embrapa, pequenos e médios produtores como o Anderson vêm ganhando espaço nesse mercado. Pelos cantos da fazenda, cada grupo de ovelhas é separado com cuidado, por tempo, sexo e tamanho. Uma organização que mostra que a criação artesanal também exige ciência e precisão. Aqui é o nosso confinamento, você entendeu? Esses aqui são os cordeirinhos recém-nascidos, de 30 dias para baixo, né? E a gente, com 10 dias, eles vêm para cá e eles passam para mamada controlada, que mama cedo e à tarde. Todos os dias. Mistura com a mãe para eles poderem mamar e volta para cá. E eles vão comendo a ração deles, você entendeu? Com 90 dias, não precisa ser exatamente 90, mas o certo, 90 dias, você já pode fazer a desmama deles. Com uma equipe de 3 funcionários, a fazenda segue uma rotina intensa, mas produtiva. De visita na fazenda, Mariana, de apenas 4 anos, se apaixonou pelo cotidiano dos bichinhos. Um primeiro contato que com certeza vai ficar na memória. O que você achou? Eu achei eles muito bonitinhos. E como que foi a experiência de dar uma mamadeira para eles? Muito boa. O próximo passo é claro. Continuar investindo na qualidade, aprimorando os processos e aumentando a produção, sem perder a essência artesanal que dá identidade ao negócio. Se você for selecionando o plantel, for melhorando e nutrindo cada vez mais, você consegue atingir um alto índice de gemelar, um baixo índice de mortalidade e um ganho de peso espetacular. Você não tem noção do quanto é rápido para chegar ao abate. A cria desmamou com 3 meses, né? Ele já vai para engorda. Com mais 60, 90 dias, você já está batendo ele no auge da carcaça dele. Agora a gente fala do arroz. Os preços médios do em cascas seguem em ligeira queda. A informação é do CPEA. Confira. De acordo com o levantamento do Centro, além das baixas externas e da taxa de câmbio, que reduz a paridade de importação, a menor liquidez interna explica a pressão sobre as cotações domésticas.
No geral, se observa uma queda de braço entre compradores e produtores. O lado comprador relata dificuldades na comercialização do arroz beneficiado, com partes das indústrias reduzindo os valores de compra, enquanto outra parte prioriza o produto já estocado nas unidades de beneficiamento. Do outro lado, alguns produtores mantiveram postura cautelosa, enquanto outros disponibilizaram novos lotes para gerar caixa e se preparar para a safra 2025-2026. E os preços do algodão em pluma seguem em queda aqui no mercado brasileiro e atingiram os menores patamares desde o final do ano passado. A maior oferta e a pressão compradora estão derrubando as cotações. É o que mostra um levantamento do CPEA. Os preços no mercado interno já operam em patamares menores que os registrados no final de novembro de 2024. Segundo o Centro de Pesquisas, o movimento de baixa está relacionado à maior disponibilidade e à pressão exercida por compradores que ofertam valores menores. O ritmo de compra também foi reduzido diante de incertezas com o cenário interno e de alguns casos de exportação. Quanto à produção nacional de pluma da safra 2024-2025, dados da Conab indicam alta de 6,3% em relação à temporada 2023-2024, chegando a quase 4 milhões de toneladas, resultado do crescimento de 7,3% na área cultivada. A produtividade nacional é prevista em 1.887 quilos por hectare, queda de quase 1%. Já tomou seu cafezinho hoje? Os preços do grão sofreram alta e voltaram aos patamares de junho. Os valores vêm registrando fortes altas em agosto, recuperando as perdas de julho e voltando a patamares de meados de junho, apontam levantamentos do CPEA. Esse cenário está relacionado, sobretudo, à menor produção na atual safra e ao rendimento do beneficiamento abaixo das expectativas. O indicador CPEA do Arábica tipo 6, bebida dura para melhor, posto na capital paulista, começou a semana com média de R$ 1.972 a saca de 60 quilos, subindo R$ 160 a saca. O robusta do tipo 6, peneira, 13 e acima, a retirar no Espírito Santo, acumula forte aumento de quase R$ 203 a saca de 60 quilos, alta de 19,7% no mês, fechando a R$ 1.231 a saca. Imagine completar 65 anos e celebrar não sozinha, mas com o país inteiro essa linda trajetória. Da primeira fábrica no Brasil, a presença em cada canto do país, evoluindo da força bruta à inteligência que entende cada detalhe da lavoura ao lado do agricultor. Com máquinas robustas, versáteis e tecnológicas, a Valtra tem movido o agro diariamente, deixando um legado que atravessa gerações. O campo escolheu, a história comprovou. São 65 anos inovando o agro brasileiro. Valtra é a força que resiste ao tempo com a tecnologia do futuro. Uma tela com tecnologia israelense, mais que fabricada no Brasil, ajuda produtores de hortaliças na região noroeste do estado de São Paulo. Essa inovação permite a filtragem da luz do sol e ajuda o desenvolvimento da produção. Isso porque facilita e otimiza o processo da fotossíntese. Hortaliças como alface e couve estão entre os alimentos mais sensíveis às mudanças climáticas. Sol forte, chuva intensa ou geada pode comprometer toda a safra e muitos produtores já amargaram grandes prejuízos. Mas agora, novas tecnologias prometem reduzir essas perdas no campo. É o caso de uma tela desenvolvida com técnica israelense e fabricada no Brasil, que vem mudando a rotina de produtores do Noroeste paulista. Israel manda para o Brasil o polímero, né, que é o diferencial da tela, né, e ela é tecida aqui no Brasil. O problema dela é o custo financeiro dela, que não é tão baixo, né? Então, a gente recomenda colocar em ambiente de tipo hidroponia, que você tem uma rentabilidade melhor. Mas ela pode ser aplicada em qualquer situação de cultivo comercial, né? A tela filtra a luz solar, otimiza a fotossíntese e protege contra a chuva e o granizo, resultando em mais qualidade e produtividade. Em Neves Paulista, a implementação da tecnologia pode encurtar o ciclo de cultivo, do plantio à colheita e ainda agregar valor ao produto final.
O agricultor Danilo utiliza a tela na hidroponia das hortaliças há mais de 4 anos. Além de potencializar o crescimento, ele conta que o sistema evitou perdas em dias de chuva, preservando a lavoura e garantindo a entrega ao mercado. Normal, não estraga nada, protege bem. Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena o investimento. Nas 173 bancas cobertas desta propriedade, a tela protege não só contra os raios ultravioletas, mas também reduz a evaporação de água, garantindo um ambiente mais úmido e favorável para o crescimento, o desenvolvimento das hortaliças. A luz ultravioleta é o que orienta os insetos, por coincidência, né? E como ela não deixa passar ultravioleta, o inseto debaixo dela ela não consegue se orientar, então ela pode até entrar debaixo do ambiente, mas ela não está vendo a planta, né? Ela vai se alimentar ocasionalmente, né? Mas não que ela está mirando a planta para ir lá buscar a comida dela, né? Você confere agora a previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o Brasil. Grande parte do país vai ter uma quinta de tempo aberto e ensolarado. Destaque ainda para a presença de umidade em algumas áreas, provocando chuva entre o sul de Mato Grosso do Sul e o interior do Rio Grande do Sul. Em Uruguaiana, a situação ainda é de alerta pela ocorrência de temporal, enquanto pode chover de forma moderada em cidades do extremo sul do Paraná e do norte de Santa Catarina, mas com o tempo ficando mais aberto em Florianópolis e Curitiba, e com temperaturas subindo bem durante a tarde. A frente fria vai continuar se deslocando para alto mar e a presença ainda da massa de ar seco no interior do Brasil mantém o tempo firme, sem chuva e com destaque para a baixa umidade do ar. No litoral do Nordeste, infiltração marítima ainda mantendo o risco de temporal em Maceió e possibilidade de chuva moderada no Recife e em Natal. Enquanto no norte do Brasil a situação é de atenção entre Amazonas e Roraima. Os dois estados terão um dia com sol, mas com possibilidade para pancada de chuva mais forte. Grande parte do Sudeste e do Centro-Oeste vai ter uma quinta-feira de muito sol e destaque para as altas temperaturas. Em São Paulo, ainda pode chover de forma irregular. A maior parte da quinta-feira será marcada por calor e com temperatura até mesmo na capital paulista ultrapassando os 30 graus. Não chove em todo o estado do Rio de Janeiro, o tempo segue firme em Minas Gerais e com a qualidade do ar ainda comprometida pela baixa umidade do ar e entre as capitais Brasília, Cuiabá e Vitória, no Espírito Santo. Já algumas áreas do litoral do Nordeste ainda seguem com tempo mais instável, mas o ar fica abafado, com máximas que podem subir até os 28, 29 graus entre a região de Natal e João Pessoa. Nessa quinta-feira, a umidade relativa do ar ainda continua em situação de emergência entre o norte de Goiás e o estado do Tocantins, com alerta para as capitais Palmas e Brasília. Já grande parte do interior de São Paulo, do Sul, Triângulo de Minas e até mesmo da região metropolitana do Rio de Janeiro podem ter valores de umidade do ar entre 30% e 21%. E a qualidade do ar segue moderada, ruim em vários pontos do estado de São Paulo. O potencial de queimadas continua bem elevado, principalmente no interior do Brasil. Já o risco de temporal se concentra entre cidades do noroeste e extremo oeste do Rio Grande do Sul, no litoral de Alagoas e em grande parte do interior do Amazonas. Pancadas que podem acontecer com forte intensidade em Foz do Iguaçu, no Paraná, e na região de Ponta Porã, no estado de Mato Grosso do Sul. A condição de vento forte começa a diminuir, principalmente no sul do Brasil, mas algumas rajadas moderadas ainda podem acontecer entre o norte de Goiás, o leste de Mato Grosso, todo o estado do Tocantins e entre o litoral norte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, com ventos se aproximando até dos 50 km por hora. Já em relação às temperaturas, nessa quinta-feira a máxima sobe até os 25 graus em Curitiba. Calorão de 34 na cidade do Rio de Janeiro, máxima chegando a 31 em São Paulo, 29 em Brasília e Belo Horizonte, calor de 29 graus em Salvador e máxima podendo chegar até os 39 graus em Cuiabá, no estado de Mato Grosso. A Associação Brasileira de Proteína Animal divulgou as projeções do setor para a produção e as exportações da avicultura e da suinocultura. Para deixar todo mundo por dentro das informações, eu converso agora com o Ricardo Santin, que é presidente da BPA. Bom dia, Santin. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural.
Bom dia, Kelly. Um prazer estar com você e os ouvintes do mundo inteiro do nosso Record News Rural. Santinho, a gente que sempre curte muito a sua presença aqui no programa, porque você sempre traz informações relevantes. E olha, é um ano desafiador, né, para o agronegócio, por vários fatores internos e externos. E aí vem a BPA com dados muito otimistas. Então, realmente vem dar um ânimo aqui para a gente. Gostaria de começar falando com você sobre a questão dos ovos, que a gente ainda exporta um volume pequeno, mas que é um mercado que está crescente, né? Então, o que a gente pode falar? Vamos começar a prosa pelos ovos. Kelly, de fato eu agradeci a Deus quando fizemos a análise da compra letiva e os números saíram positivos. Veja que no setor de postura esse ano nós devemos crescer até 7%, chegando a 62 bilhões de ovos produzidos no Brasil. Um consumo per capita que vai ficar muito próximo de 288 ovos por habitante ano, com uma exportação que ainda continuará mesmo com o tarifaço no mercado americano, que é o maior importador de ovos de mesa do Brasil, ele vai continuar a quebrar a barreira de mais de 1% das exportações, que a gente sempre quis, faz 40 mil toneladas exportadas, e acima de tudo o Brasil entra com esse número entre o rol das 10 maiores países consumidores de ovo do mundo. Então isso é uma boa notícia, já que a gente vê o consumo interno do Brasil muito fortalecido, onde o brasileiro tem acesso a esse nutriente essencial que já vem empacotadinho da natureza, que é o ovo. Exato, um alimento muito completo. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse mercado norte-americano, porque não foi à toa que a gente conquistou esse mercado, não é? Que é um mercado importante para o setor e que a gente vê aí os números aumentando. Foi graças também à nossa condição sanitária, não é, Santinho? Sem dúvida. Os Estados Unidos, infelizmente, vivenciaram nos últimos 3 anos influenza aviária muito forte lá. Eles tiveram que abater mais de 150 milhões de aves. Isso fez com que tivesse menos ovo para a população deles. Com essa falta de ovos na prateleira dos supermercados, os Estados Unidos abriu para o Brasil, mesmo sem fazer visita, ele já tinha feito visitas antecipadamente, e reconheceu o estado sanitário muito bom do Brasil. Por isso o Brasil começou a exportar ovos de mesa para serem quebrados lá e feitos no processamento, e também ovos processados direto. Essa construção que os Estados Unidos fez para ajudar a sua população acabou evitando a inflação lá, e agora a gente continua, os Estados Unidos hoje, na avaliação que a gente fez até aqui, e deve fechar o ano como o maior importador de ovos do Brasil em 2024. Pena que veio o tarifaço, que está fazendo essa venda diminuir um pouco agora no mês de julho e de agosto. Mas esperamos que a gente possa negociar com os Estados Unidos e voltar. O mais importante é que o Brasil está dizendo para os Estados Unidos que ele tem condições de ajudar a evitar a inflação lá e ajudar na segurança alimentar da população deles. Agora, se a nossa produção de ovos deve aumentar 7,5% em relação a 2024, isso mostra, sem dúvida, uma dedicação e um acreditar por parte dos produtores, né? Sem dúvida, a gente vê os nossos produtores, essa produção já foi definida lá atrás, quando você tem o início das poedeiras, do ciclo de colocar os ovos, as poedeiras têm um ciclo de vida de mais de 100 semanas, você via que o nosso produtor, a nossa produtora, acreditam e percebem uma realidade nova no Brasil. Qual seja, hoje 99% do que a gente produz fica no Brasil, 1% vai para fora. Mas o brasileiro colocou como uma proteína principal da sua ingesta de alimentos no dia a dia, não só no café da manhã, mas em todos. Tem restaurantes, inclusive, que tem o ovo como proteína principal. As pessoas não usam o ovo só como mistura, como a gente falava ultimamente, elas começam a ter nele essa grande disponibilidade de proteína animal. E essa proteína leva nutrientes essenciais como a colina, que é importante para a ligação neuronal do feto, da pessoa, para evitar a degeneração macular das pessoas idosas, traz energia para quem tem, e ainda por cima tem uma grande possibilidade de saciedade, ou seja, ela é boa até para a gente fazer regime, você come um ovo cozido, você se sente bem saciado. Então a gente vê que o brasileiro colocou o ovo definitivamente no seu prato principal.
Olha, na minha casa não falta, viu? E os números não negam, né, que na casa do brasileiro também não, porque o consumo tem aumentado. Vamos falar agora do frango. Foi um ano, sem dúvidas, desafiador. A gente acompanhou aqui todo o dilema da gripe aviária, no momento, inclusive, que você viajava ali para criar ainda mais conexões internacionais para exportação. Como é que você vê esse momento e agora com esses dados, né, com um aumento também grande de produção? Bem, a gente vê uma manifestação positiva e, acima de tudo, de resiliência do nosso produtor, da nossa produtora, das indústrias, das cooperativas, que conseguiram superar o único e isolado caso de influenza aviária em aves comerciais que a gente teve. A gente mostrou resiliência, demonstrou transparência, conexão do ministro Fávaro, representando o Ministério e seus secretários, com a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul e todas as empresas e cooperativas para cuidar do rebanho, para cuidar de que não faltasse comida na mesa dos brasileiros. E isso se confirmou. A gente está confirmando aí um crescimento na casa de 3%, até 3% na produção para 15 milhões e 400 mil toneladas e uma exportação que cai um pouco, 1,7% no acumulado até agora, mas que é uma grande vitória, já que a gente teve o primeiro caso de influenza aviária, tivemos aí mais de 25 mercados que fecharam para o Brasil, a grande maioria deles já reabriu e mais de 120 no mundo mantiveram aberto. Isso mostrou também o reforço da imagem do Brasil com a responsabilidade, já que a influenza aviária chegou numa ave comercial, mas não se espalhou. Então a gente tira disso um aprendizado muito positivo, que o Brasil continua sendo o grande protagonista da exportação mundial, com quase 38% do market share, e que vai ajudar os países, complementando as indústrias locais, na segurança alimentar das suas populações. E que sempre fez a lição de casa muito bem em relação a essa qualidade sanitária, né, Santinho? E que quando houve esse único caso também foi muito transparente e agiu de uma forma muito rápida. Então, eu acho que realmente todo mundo saiu ganhando com essa experiência. Obviamente que o setor, no primeiro momento, ficou ali assustado para ver como que ia acontecer, mas agora é um momento superado. Gostaria que a gente analisasse também em relação às nossas exportações. Somos líderes mundiais, alguns mercados são muito importantes, não exportamos para os Estados Unidos, por isso, pelo menos em relação à carne de frango, a gente não está tendo impacto com relação ao tarifaço, que, aliás, os Estados Unidos são o nosso maior concorrente, é isso mesmo? São. A gente tem 38,6% do market share global e os Estados Unidos têm 22%, 23%. Ou seja, ele é o segundo maior exportador e está perto do Brasil. Juntos, Brasil e Estados Unidos são mais do que 60% da exportação global. Agora, não exportamos para eles, nem importamos deles. Mas isso mostra, como você bem colocou, que o Brasil teve a maturidade de cuidar da sua produção, demonstrar a biosseguridade das nossas propriedades e, acima de tudo, o compromisso do nosso produtor e da nossa produtora, que tiveram a responsabilidade de não permitir visitas que não eram autorizadas, de cuidar do plantel, de cuidar do telamento, de preparar e proteger o nosso rebanho. Se a gente está livre disso, não sabemos ainda, Kelly. Mas nós estamos mostrando ao mundo que nós estamos preparados, inclusive com os países que já regionalizaram a nível de 10 quilômetros de raio ou de município, para manter, inclusive, o fluxo comercial para o mundo e ajudar o nosso país, já que a gente traz uma receita cambial só da avicultura superior a 10 bilhões de dólares por ano. Santinho, a gente sabe da importância do Oriente Médio para a carne de frango, né? Inclusive, muito frango consumido lá, o consumidor acha, inclusive, que algumas marcas que são ali deles e não aqui do Brasil, de tão já enraizado que está. Mas qual que é a sua avaliação hoje em relação ao Oriente Médio ou então a outros mercados? Quais são os nossos principais mercados da carne de frango? Quando eu falo em Oriente Médio, hoje o maior importador de carne de frango é a China, embora ele esteja fechado temporariamente, suspensa as compras por conta desse episódio de influenza aviária e esperamos que logo retome. Também a Europa é um grande comprador, lá na Ásia você tem o Japão também, que é grande comprador, as Filipinas, a Coreia do Sul, mas o Oriente Médio, puxado pela Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, mas todos os países que professam a religião islâmica, hoje, com a suspensão da China, se tornaram de novo o maior importador como um bloco. As exportações halal, que a gente chama, que respeitam a produção através do rito islâmico, elas hoje são mais de um terço das nossas exportações. São mais de 36% das exportações brasileiras para lá, e a gente olha que, nesse episódio,
se consolidaram muito mais ainda. Países como Emirados Árabes não fecharam para o Brasil, nem mesmo a Arábia. A Arábia fechou só para o estado do Rio Grande do Sul, mas os Emirados fecharam somente para o raio de 10 quilômetros. O que consolida essa parceria, que já é muito sólida, faz do Brasil o maior exportador de carne halal do mundo e que deve se consolidar ainda mais agora a partir desse momento de celebração de confiança entre o mercado do Oriente Médio e o mercado brasileiro. Santim, a produção de carne suína também vai aumentar? Vai sim. A gente está trazendo, como você falou, dados positivos. Eu agradeço a Deus me dar a oportunidade de um ano tão turbulento, com as turbulências de geopolítica, o enfrentamento da influenza, a gente anunciar. A suinocultura cresce nesse ano 2,2% para 5.420.000 toneladas produzidas aproximadamente, e a exportação cresce 7%, deverá crescer, chegando a 1.450.000 toneladas, mas mantendo a carne suína, a disponibilidade de carne de mercado interno, que cresceu também e que está fazendo o brasileiro comer mais de 18 quilos per capita habitante ano. Isso é uma boa notícia. Você faz tanto no frango como no suíno e nos ovos, você mantém o brasileiro como principal cliente, mantém a mesa do brasileiro com proteína suficiente e ainda por cima exporta esse excedente produzido para ser exportado, e ele vem ajudar a nosso mercado interno, já que como eu produzo mais para exportar, eu reduzo o custo fixo por unidade produzida, e essa redução é capturada pelo nosso consumidor brasileiro. Então a suinocultura fecha bem, nós somos hoje o 4º maior exportador mundial de carne suína, mas estamos muito próximo do Canadá, e talvez a gente possa, nesse ano, ou se não no ano que vem, se transformar no 3º maior exportador mundial de carne suína. E para isso, o que a gente precisa fazer? Em abrir mais mercados, por exemplo? Sim, a gente tem trabalhado, andamos agora, recentemente lá, junto com o governo, nas Filipinas, no Japão. O secretário Luiz Rua foi ao Japão, trabalhando a ampliação, porque às vezes não é só a abertura. Veja que, por exemplo, o mercado do Japão, ele compra só do estado de Santa Catarina, né? A gente gostaria de miúdos e carne com osso. A gente gostaria que isso se ampliasse também para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, para o Acre e Rondônia e depois para o Brasil inteiro. Então a gente, às vezes, não é só abertura, mas estamos trabalhando na abertura da Indonésia, abertura da Malásia, vários países que a gente está trabalhando para melhorar e também consolidar a posição, por exemplo, do México, que é o maior importador mundial e que está comprando carne suína e agora reforçando. Semana que vem estaremos lá na Cidade do México, junto com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro Fávaro da Agricultura, conversando com as autoridades mexicanas para que eles reconheçam a regionalização por município, no caso da influenza aviária, e que reconheçam o Rio Grande do Sul, o Paraná, Acre e Rondônia, capazes de vender para eles agora num primeiro momento e depois o país, porque nós somos país livre de febre aftosa sem vacinação. Santim, com relação aos suínos, né, a gente tem condição de passar para 3º lugar, enfim, aumentar esse ranking de exportação, obviamente a depender dos mercados abertos, das exigências que cada mercado faz para adequação, mas você acredita que em quanto tempo, dependendo do que acontecer, a gente consegue ir escalando para estar lá no topo, hein? Olha, no topo eu não digo, porque as exportações americanas e a exportação europeia, que são 1º e 2º lugar, são bem maiores que a nossa. É quase o dobro das nossas exportações, na casa de 3 milhões, e nós colocamos a casa, vamos colocar esse ano 1.450.000, 1.500.000. Mas com certeza, se nos transformarmos em 3º maior exportador, eu vejo isso com um curto espaço de tempo. Se Deus ajudar, pode ser até esse ano, no final do ano, já que a previsão do USDA fala que Brasil e Canadá ambos vão exportar algo como 1.450.000 toneladas. Então vai ser no detalhe da vírgula que vai ser quem será o 3º maior exportador. Mas se não for esse ano, no ano que vem, com as condições que tem, com o estabelecimento de uma grande parceria com o mercado das Filipinas, que é o maior importador de carnes do Brasil, de carne suína do Brasil, e que deve importar mais de 800.000 toneladas do mundo inteiro esse ano, o Brasil já está com 64% de market share daquele mercado. Isso deve alavancar as nossas exportações com Filipinas e México, levando a gente a ganhar essa posição de 3º maior exportador, ou nesse ano, esse é mais difícil, mas talvez no ano que vem, me parece que é possível do Brasil se tornar o 3º maior exportador mundial de carne suína. Bom, eu sou otimista, vou até deixar a manchete preparada aqui, pronta para o dia que a gente fizer essa entrevista já comemorar, viu, Santim? E uma coisa, vou deixar pronta.
Santinho, uma coisa que eu acho interessante, só para a gente fechar aqui o raciocínio, é que quando a gente vê esses números, a gente consegue também analisar que o brasileiro está comendo mais ovo, mais carne suína e mais frango, portanto, se alimentando melhor, né? Então, a gente comemora isso também. Sim, esse é o melhor fato de todos esses dados. Você aumentar a exportação, que ajuda, inclusive, a financiar a produção nacional, mas você vê o brasileiro comendo mais, que é o principal destino da nossa ação, é garantir comida na mesa do brasileiro. Além disso, a gente ajuda na segurança alimentar de mais de 150 países. Mas o objetivo principal, 64% do que a gente produz de frango fica no Brasil, 75% do que a gente produz de suíno fica no Brasil, 98,5% do que a gente produz de ovos fica no Brasil. Ou seja, isso é muito bom. Ver o brasileiro comer mais proteínas, são nutrientes essenciais, aminoácidos essenciais, que são entregues na mesa do brasileiro de maneira acessível e garantindo a segurança alimentar das famílias brasileiras. Santinho, sempre para a gente é importante te ouvir. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Um bom dia para você e até a próxima. Obrigado, Kelly. Obrigado a você, ao Record Rural News, por essa oportunidade da gente falar um pouco do Brasil que dá certo, positivo, e que ainda de cuidar da nossa gente, a gente ainda ajuda outros países. Um grande abraço, um bom dia, que Deus proteja todas as nossas famílias. Obrigada, Santinho, mais uma vez. E essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Valtra, 65 anos de Brasil.